Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aleluia, aleluia. Jesus ressuscitou e está vivo no meio de nós. Feliz Páscoa, meu irmão, minha irmã. Hoje é quarta-feira da 8ª de Páscoa e nós vamos refletir o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 ao 35. O Senhor esteja com vocês e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Eles conversavam e discutiam. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? E ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos, que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe diz: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este lindo episódio da caminhada de Jesus com os discípulos de Emaús é um episódio que retrata não só a caminhada desses discípulos, mas, de uma certa forma, a nossa caminhada no dia a dia. Diante
né, das coisas que não saem segundo o nosso querer, o nosso pensamento, o nosso desejo, os nossos sonhos, aparentemente saem contrários, nós muitas vezes nos deixamos abater e abandonamos aquilo que era uma promessa de Deus para nós. Eles tinham uma promessa da ressurreição de Jesus. O detalhe das mulheres que tinham ido ao túmulo e tinham visto os anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo, que tinha ressuscitado. Mas eles não acreditaram. No momento da fraqueza da sua fé, os fez ficar como que cegos, entristecidos. E tudo aquilo que era uma beleza, uma esperança, né, de um Jesus que viria resgatar, que viria salvar Israel, cai por terra na aparente notícia da derrota, da morte, da crucificação de Jesus. E a beleza deste evangelho é que Jesus se põe a caminhar com eles. Mesmo eles não o reconhecendo, mesmo eles estando tristes e desanimados, Jesus caminha com eles. Assim como Jesus caminha comigo e com você. Jesus não está conosco só quando nós sentimos a sua presença nos momentos de alegria, nos momentos em que nós festejamos, não. Jesus está conosco principalmente nos momentos em que nada e ninguém é consolo e conforto para nós. Jesus caminha delicadamente ao nosso coração, conosco, e vai falando ao nosso coração como falava a eles, explicava as Escrituras para ele de tudo aquilo que deveria Jesus passar. Mas mesmo assim, ainda que eles estivessem sentindo o coração arder, eles não percebiam a presença de Jesus, porque a derrota, né, a decepção era maior no sentido deles, era mais forte do que a fé, do que a esperança, do que a confiança na palavra de Deus, naquela palavra que estava sendo ministrada. Mas a delicadeza de Jesus para com eles é a mesma delicadeza que Ele tem para conosco. Ele vai falando mansamente aos nossos corações. Ele vai caminhando conosco e nos guiando e nos direcionando para que nós possamos enxergar a sua presença, possamos perceber que Ele está conosco, que Ele não nos deixou só, que Ele está vivo conosco, que Ele caminha o nosso caminhar, né? Se você for pensar, eles levaram um dia inteiro para caminhar 12 quilômetros. Assim, foram muito devagar, estavam muito entristecidos. Mas depois que eles voltam, né? Depois que eles reconhecem Jesus, que eles percebem aquilo que eles tiveram, eles voltam rapidamente para Jerusalém. Eles voltam rapidamente para se reunir com os outros e contar o que tinha acontecido. Meu irmão, minha irmã, a presença de Jesus, o reconhecer, o sentir, né? Esse Jesus que vem e fala ao nosso coração e caminha conosco e não nos deixa só, faz com que, ao percebermos, nós tenhamos vida nova, nós tenhamos ânimo novo e nós tenhamos pressa em sair e anunciar e revelar para aqueles que ainda não sabem, para aqueles que ainda não encontraram. Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Se nós formos ver também, tem uma palavra, né, dos discípulos que é linda e que nós precisamos nos momentos de incerteza, nos anoiteceres das nossas vidas, dizer para o Senhor, fica conosco, Senhor, né? A nossa vida está no entardecer, tantas pessoas, tantas famílias passando por grandes sofrimentos, provas dificílimas, e o que nós podemos dizer é, fica conosco, Senhor, nesse entardecer, nesse tempo em que parece
que a escuridão está ganhando, mas só o Senhor tem a força e o poder de nos fazer enxergar a vida nova que vem contigo. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, possamos nunca desistir e nem desanimar, porque Jesus caminha comigo e com você. Jesus caminha ao nosso passo. Do jeitinho que nós estamos indo, o Senhor respeita a nossa limitação e não nos abandona e não nos deixa só. E assim como os discípulos, fizeram essa linda oração, fica conosco, Senhor. Que nós possamos também dizer, fica conosco, Senhor. Vem falar, Senhor, ao meu coração, vem iluminar a minha vida, vem com a Tua palavra, Senhor, me alimentar e me sustentar, para que eu não desanime, Senhor. E mesmo nos momentos de noite escura e de grandes dificuldades, Senhor, que a luz, a Tua luz, Senhor, possa iluminar a minha mente e o meu coração. Que os meus olhos, Senhor, que os meus ouvidos, que o meu coração se abra e eu possa reconhecer a Tua presença e assim Te dar graças, Te louvar, Te agradecer e Te bendizer. O refrão do Salmo que nós refletimos hoje vai dizer assim para nós: exulte o coração dos que buscam o Senhor. Que o meu coração, meu irmão, que o seu coração, minha irmã, exulte de alegria, porque nós buscamos o Senhor, que verdadeiramente está vivo em nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia.